O tecido cartilaginoso é um tipo de tecido especial do tecido conjuntivo. Ele possui duas células, que são os condrócitos e os condroblastos. Além dessas células, ele possui uma matriz extracelular. O tecido cartilaginoso ele tem várias funções. Uma delas é apoiar tecidos moles, revestir articulações e etc. Vamos falar um pouco da matriz extracelular. A matriz extracelular é formada por fibras de colágeno que são ligadas a algumas moléculas, como ácido hialurônico, proteoglicanas, glicoproteínas. Além disso, a matriz extracelular ainda tem alto teor de solvatação. E esse alto teor de solvatação ele vai atuar na absorção de choque e justamente por isso ele tem um grande papel funcional, principalmente nas articulações. Existem três tipos de cartilagem e eu vou falar um pouco de cada uma delas. Essa daí é a cartilagem fibrosa ou também chamada de fibrocartilagem. Esse tipo de cartilagem possui uma alta concentração de fibras de colágeno e esse colágeno ele abrange quase todo o espaço intracelular. Esse tipo de cartilagem pode ser encontrada formando os discos intervertebrais, que vão amortecer o choque mecânico exercido entre as vértebras da coluna. Já a cartilagem elástica, ela possui um alto teor de fibras elásticas de elastina na sua matriz, só que ela possui pouca quantidade de colágeno. E geralmente essa cartilagem ela é encontrada no aparelho auditivo, formando o palvilhão externo da orelha, na laringe, na válvula da epiglote. E essa imagem aí, ela retrata uma lâmina com células da epiglote. Por fim, a cartilagem hialina é a cartilagem mais encontrada no corpo do ser humano, é o primeiro esqueleto do embrião e que, consequentemente, vai ser substituída pelo esqueleto ósseo. Essa cartilagem ela possui uma quantidade moderada de colágeno que vai ser contida na matriz homogênea que vai ser encontrada no epifisário, que vai favorecer o crescimento dos ossos. Também é encontrada nas fossas nasais, na traqueia, nos brônquios, nas costelas, nas superfícies de ossos longos, nas articulações desses ossos. E essa imagem retrata o corte de uma traqueia, onde mostra bem essa cartilagem hialina. Esse crescimento se dá por dois processos, que é o crescimento intersticial e o crescimento aposicional. O crescimento intersticial é a divisão mitótica dos condrócitos pré-existentes. E o crescimento aposicional se faz a partir das células do pericôndrio. Nos dois casos, os novos condrócitos formados logo produzem fibras colágenas, a substância fundamental, do modo que o crescimento real é muito maior do que os produzidos pelo aumento de número de células. Ou seja, o aumento de colágeno é muito maior do que o crescimento por número de células. O pericôndrio é um tecido do conjuntivo denso que contém duas camadas, a camada externa fibrosa, que tem o colágeno 1 e os fibroblastos, e a segunda camada interna, que tem as células condrogênicas do vasos sanguíneos. Qual é a função do pericôndrio? É facilitar o fluxo de sangue, participar do desenvolvimento dos ossos, reproduzir as células de cartilagem. Por exemplo, se tiver um trauma no local, ele pode produzir os condrócitos e os ectoplastos para formarem as células da cartilagem minúsculo dentro do pericôndrio. Vamos falar sobre a matriz óssea, que é constituída por duas partes. A inorgânica, que apresenta 50% da matriz óssea, formada principalmente dos íons fosfatos de cálcio, além do bicarbonato de magnésio, potássio, sódio e extrato em pequena quantidade. O cálcio e o fósforo formam cristais de hiroxifatia, que são hidratados, chamados de íon, e a água ao redor, que facilita a troca entre os cristais e o líquido intersticial. A matriz
da parte orgânica, formada principalmente por colágeno 1, associação e fibras de colágeno, que tem a dureza e a resistência do tecido de osso. Por exemplo, tem duas opções aí, do osso normal e o osso com ractismo. O ractismo, por exemplo, é a falta de carência, que tem a falta de cálcio com vitamina D. Aí causa uma densificação dos ossos mais transparentes em raio-x, exposto em fratura. É uma falsificação incompleta da matriz orgânica. Vamos falar sobre disco vertebral, que são porções de cartilagem fibrosa entre o corpo das vértebras. Dentro dessas estão os componentes do anel fibroso, que possui porção periférica e tem o tecido conjuntivo denso e as demais áreas formadas por cartilagem fibrosa. A outra é o núcleo pulposo, formado por células arredondadas dispostas no interior de um material semifluido, rico em ácido hialurônico e água, e com a idade vai sendo substituído por fibrocartilagem. Tem a função de prevenir o desgaste das vértebras, ajudando a fortalecer para ajudar a medula espinhal. A osteoartrite ela é a forma mais comum de artrite, caracterizada por degeneração das cartilagens. Ela é acompanhada de alterações vizinhas e as mais comuns na articulação das mãos, joelho, ligação entre coxa e quadril e coluna. Quando ela se instala, há um aumento de conteúdo líquido no interior do tecido cartilaginoso e é um processo natural do envelhecimento. E o desgaste pode ser acentuado por diversas causas. As causas da osteoartrite é dividida em causas primárias e causas secundárias. As causas primárias, em boa parte dos pacientes, não há fatores que justifiquem o quadro. Talvez as anormalidades anatômicas sutis, como pequenas irregularidades na superfície articular, levem ao desgaste da cartilagem. O exercício atlético, quando não excessivo nem associado a traumatismo, não predispõe à enfermidade, ao contrário da obesidade, fatores físicos e com impactos não são de risco. São fatores de risco. E, por outro lado, o condicionamento de exercícios aeróbicos podem reduzir os sintomas. Já as causas secundárias podem se instalar como consequência de traumas, doenças reumatológicas, inflamatórias, necrose óssea, injeções intraarticulares repetidas de cortisona do esqueleto, doenças metabólicas, endócrinas e etc. O tecido ósseo. O tecido ósseo é uma forma especializada de tecido conjuntivo, no qual as células ósseas encontram-se em uma matriz extracelular rica em colágeno, fosfato de cálcio e íons. O tecido ósseo ele tem função de sustentação e ocorre nos ossos dos vertebrados. É um tecido rígido graças à presença de matriz rica em sais de cálcio, fósforo e magnésio. Além desses elementos, a matriz é rica em fibras colágenas que fornecem certa flexibilidade ao osso. Uma das suas principais funções é sustentar as partes moles do corpo e, em parceria com os músculos, atuam nos movimentos do corpo, protegem os órgãos vitais, protege a medula óssea e ele serve como depósito de íons, como fosfato e o cálcio. Matriz óssea. O tecido ósseo apresenta uma matriz extracelular, matriz óssea, bastante resistente. Essa matriz é rígida, pois é calcificada, entretanto, também apresenta uma certa elasticidade, uma vez que também possui fibras colágenas. A matriz óssea ela é dividida em parte inorgânica e parte orgânica. Os orgânicos, a parte orgânica, é uma matriz extracelular constituída principalmente por fibras colágenas, as quais apresentam em sua constituição o colágeno tipo 1, os proteoglicanos e glicoproteínas. Já os inorgânicos, que é formado principalmente por fosfato de cálcio, que formam cristais que associam as fibras colágenas, proporcionando resistência e rigidez ao tecido. Íons, cálcio e fosfato, além de outras substâncias em menores quantidades, como potássio, magnésio e bicarbonato, é o que compõe
a parte inorgânica, e a combinação de cálcio mais fosfato formam cristais que, juntamente com as fibras colágenas, são responsáveis pela rigidez e a resistência dos ossos. Tecido ósseo e sua matriz. O tecido ósseo ele é formado por diferentes tipos de células e uma matriz mineralizada. Nele compõe os osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Os osteoblastos, eles são responsáveis pela síntese da matriz extracelular, ou matriz óssea, e essas células sintetizam o colágeno tipo 1, glicoproteínas e proteoglicanos, além de duas importantes proteínas denominadas osteocalcina e osteonectina. Já os osteócitos, eles são células achatadas com um complexo Golgi pouco desenvolvido e pouca quantidade de retículo endoplasmático rugoso. Quando morrem, são reabsorvidas pela matriz óssea. Já os osteoclastos são grandes, móveis, multinucleados, têm aproximadamente 50 núcleos e alteram a configuração da superfície óssea por meio da liberação de ácidos e enzimas que digerem a matriz orgânica e dissolvem os cristais de cálcio. Esse é o processo coordenado pela ação de substâncias como hormônios da calcitocina e o paratormônio. Além das células osteocitos, osteoblastos e osteoclastos, o tecido ósseo é formado por um material intercelular calcificado chamado da matriz óssea. A matriz óssea é formada por elementos orgânicos, que são eles as fibras colágenas, proteoglicanos e glicoproteínas, e elementos inorgânicos que constituem cerca de 50% do peso da matriz óssea. Os elementos inorgânicos são eles os íons, fosfato, cálcio, bicarbonato, magnésio, potássio, sódio e citrato. Fosfato e cálcio, eles são mais abundantes que os demais elementos inorgânicos que formam os cristais que têm a estrutura de hidroxipatita. As fibras colágenas são os elementos mais abundantes da parte orgânica da matriz. Elas são associadas com a hidropatita, que são responsáveis pela dureza e resistência do tecido ósseo. Se os ossos forem descalcificados, ele mantém sua forma, porém, eles tornam-se muito flexíveis. A remoção do colágeno torna o osso quebradiço. O processo de ossificação intramembranosa. A ossificação intramembranosa é definida pela formação de tecido ósseo diretamente a partir do mesênquima. A mesma forma, ossos chatos e regulares. Células mesenquimais diferenciam-se em osteoblastos, secretam a matriz óssea. Osteoblastos diferenciam-se em osteócitos. Osteoblastos criam uma rede de trabéculas e espelículas. Bom, a ossificação intramembranosa, nesse processo, as células mesenquimais diferenciam-se diretamente em osteoblastos, células especializadas que secretam a matriz óssea. À medida que os osteoblastos ficam alojados dentro da matriz secretada por estes, eles ficam progressivamente mais distantes uns dos outros, embora permaneçam conectados através de processos citoplasmáticos finos. Os osteoblastos, eles diferenciam-se em osteócitos, e esses processos estão contidos dentro de canálida que a matriz se torna calcificada. À medida que o tecido ósseo se desenvolve, os osteoblastos criam uma rede de trabéculas e espelículas. Mas as células mesenquimatosas vizinhas, elas diferenciam-se em células osteoprogenitoras e entram em contato com espelículas ósseas recém-formadas. Essas células elas se tornarão osteoblastos, secretarão mais a matriz óssea e continuarão a gerar osso. Esse processo é referido como crescimento aposicional. Processo de ossificação endocondral. É dependente de um modelo de cartilagem, divide-se em centro primário e secundário de ossificação, forma ossos longos e curtos, células mesenquimatosas, diferencia-se em condrócitos, forma um modelo de cartilagem hialina, vasos sanguíneos formam o periósteo, células condrogênicas convertem-se em células osteoprogenitoras, células osteoprogenitoras têm um colar perióstico, converte-se em osteoblastos, centros de ossificação secundários são encontrados nas epífises de ossos longos. Centro primário de ossificação. Primeiro, forma-se um modelo de cartilagem do osso. As células mesenquimatosas, elas condensam e se diferenciam em condrócitos, formando um modelo de cartilagem hialina.
hialina. A matriz hipertrofia dos condrócitos e a matriz extracelular que os rodeia tornam-se calcificadas. Os vasos sanguíneos invadem o centro do modelo de cartilagem e fazem com que o pericôndrio se diferencie em periósteo. Quando isso ocorre, as células condrogênicas elas convertem em células osteoprogenitoras. As células osteoprogenitoras elas convertem então em osteoblastos. A matriz óssea secretada pelos osteoblastos, elas formam um colar perióstico. O colar perióstico ele impede que os nutrientes atinjam os condrócitos hipertrofiados, levando-se a degenerar. Os osteoclastos, células que destroem o osso, chegam e formam buracos no colar perióstico, permitindo a passagem de botões osteogênicos. Os botões osteogênicos eles consistem em vasos sanguíneos, células osteoprogenitoras e células hemopoéticas. As células osteoprogenitoras, elas trazidas para os ossos em desenvolvimento através dos botões osteogênicos, elas dividem formando mais células osteoprogenitoras. Algumas dessas células se diferenciarão em osteoblastos, que continuarão a formar a matriz óssea na superfície da cartilagem calcificada. À medida que a matriz óssea se calcifica, ela forma complexo osso calcificado de cartilagem calcificada. O colar perióstico continua a crescer em ambos os sentidos em direção às epífises e os osteoclastos eles reabsorvem o complexo ósseo calcificado de cartilagem calcificada para alargar a cavidade medular. Já o centro secundário de ossificação, eles são encontrados na epífise de ossos longos e esse processo é semelhante ao do centro primário de ossificação, mas ocorre sem um colar perióstico. Em vez disso, as células osteoprogenitoras entram na cartilagem epifisária, diferenciam-se em osteoblastos e secretam matriz na estrutura da cartilagem. Os ossos longos aumentam de comprimento no centro secundário de ossificação.